Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando me guía el camino, llévame con tus alas de luz. Águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando me guía el camino, cura, 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 me sana lo que lo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Llévame con tus alas de luz. Águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando me guía el camino, cura, 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 me sana todo lo que llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, te amo. Cura, 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 me sana todo lo que llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento. Vuela con el viento. Amados, bom dia. Amadas, amados, flores do dia. Gratidão pelas flores, pelo sol, pelos bons dias, pelos desejos de conexão. Muita gratidão. Eu resolvi ler a letra dessa música, que é tão linda, e eu não sei ainda a letra, mas eu falei, vamos aprender ali no ar essa letra. Paz, paz e luz. Obrigada, amados. Bernardo, Maria, Naguila, Rolim, ou Naguilá, ainda não sei seu nome direito. Gratidão, bem-vindas e bem-vindos. Fiz teu avatar. Ah, tá, você fez? Foi, Bernardo. Legal, vou olhar depois, viu? Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto. Oi, Marcos, Tice, bem-vindas e bem-vindos. Sabe o que eu queria falar? Sobre o nosso calendário gregoriano. Eu comentei isso aqui outro dia, mas eu queria falar rapidamente sobre isso, convidar vocês para seguirem, ou pelo menos darem uma estudada, né, tomarem um primeiro contato com um outro calendário que se chama Sincronário da Paz, o Sincronário Maia. Porque esse calendário que a gente segue, o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório, para corrigir o calendário anterior, que era o calendário juliano, criado pelo Júlio César, onde tinha defasagem de dias, assim, por exemplo,
de 400 em 400 anos, tinha uma diferença de 3 dias. Esse nosso calendário gregoriano, ele tem uma série de particularidades que estão começando a desalinhar desse mundo que a gente está construindo, ou pelo menos que a gente quer construir para a gente. Então, esse calendário que a gente segue, ele tem várias deficiências, como, por exemplo, o número de dias em cada mês é diferente, né? Tem essa desconexão, de alguma maneira, de um tempo cíclico, né? Aí tem algumas outras deficiências, como desconexão dos ciclos naturais, desconexão com a natureza. E aí tem um aspecto que eu acho que para mim é o ponto central, por isso que eu estou aqui sugerindo que vocês pelo menos tomem um contato com uma outra marcação do tempo. Esse nosso calendário gregoriano, ele excluiu o feminino no momento que ele excluiu o arquétipo da lua, no momento que ele excluiu os ciclos da lua da sua contagem. Porque a lua é um arquétipo, né? E por isso reflete dentro da gente esse princípio do feminino. Não tem a ver com mulher, tá, gente? Tem a ver com o aspecto feminino, que é um princípio fundamental da criação de tudo que há, que é o princípio do gênero, das leis herméticas, né? Então, para tudo que a gente quer criar e para isso ser criado com equilíbrio, é preciso do aspecto masculino e do aspecto feminino. O aspecto masculino é a ação, né? A proteção, a escolha, e o aspecto feminino é a capacidade de regeneração, de autogeração, de acolhimento, de amorosidade. Então, é o equilíbrio entre esses dois aspectos, feminino e masculino, que cria a nossa inteireza. Então, desde que eu comecei a tomar consciência disso, que eu comecei a observar que o meu feminino era submisso, era um feminino distorcido, né, onde eu me submetia a certas situações, porque eu também não tinha um masculino positivado, potencializado, que é esse poder da escolha, o poder da firmeza, mas se tiver casado literalmente com o feminino, a gente pode exercer nossa firmeza e a nossa escolha na aceitação e na amorosidade. Gente, isso faz toda a diferença. Então, eu acho bem significativo a gente seguir um calendário que não tem o feminino, que só tem o ciclo solar e não tem o ciclo lunar. Porque o calendário dos dias, né, e é um calendário que rege o mundo inteiro, se a gente segue uma marcação do tempo, onde a gente está conectado com uma vibração que é só masculina, é claro que esse masculino vai ficar desequilibrado. É claro que esse masculino vai ficar distorcido, percebem? Então, assim, porque sobrecarrega um aspecto na medida que a gente exclui o outro aspecto. Então, tudo é uma relação de equilíbrio, tudo é yin, yang, preto, branco, claro, escuro, assim, é preciso equilibrar a dualidade para a gente transcender a própria dualidade. E aí tem esse calendário gregoriano que a gente segue, ele está muito conectado a uma ideia, a uma vibração onde tempo é dinheiro. No sincronário maia, a vibração que nos rege é tempo é arte. Então, gente, olha a diferença. Tempo é dinheiro e tempo é arte. Se a gente está vibrando na ideia de que tempo é dinheiro, naturalmente as nossas ações estão sendo guiadas na marcação do tempo por um exercício de consumo, de correr atrás do dinheiro para consumir, porque para que o dinheiro serve, né? Então, assim, até isso é uma coisa distorcida na nossa sociedade com relação a calendário, porque o dinheiro deveria ser uma energia de fluência, de equilíbrio da troca, porque toda troca precisa ser equilibrada. Então, assim, o dinheiro sai desse lugar de fluência, de fazer a vida fluir, de criar movimento nas relações,
para virar algo que cria separação, estagnação, escassez, né? Diferença, injustiça, no momento que tem as classes sociais e esse desequilíbrio. Então eu percebo assim que a gente está chegando num ponto de enxergar os desequilíbrios que a gente mesmo criou e de entender como isso tudo pode ser equilibrado. E aí, então, falando um pouco mais sobre o sincronário maia, o José Argüelles, em 1989, fez essa decodificação de uma marcação de dias que já era utilizada pelos maias. Então, é uma sabedoria muito antiga que estuda todas as energias que transitam pelo planeta, todos os arquétipos, e está completamente alinhado com os ciclos solares, os ciclos lunares, né, o calendário astrológico. Então, assim, é um sincronário porque se sincroniza com as forças e as energias da natureza. Então, isso cria para a gente internamente um equilíbrio cíclico e um equilíbrio dentro desses aspectos do masculino e do feminino e do casamento alquímico que a gente pode gerar dentro da gente, para que a gente se torne um pouco mais íntegros, inteiros e menos carentes. Então, gente, isso é muito poderoso. Assim, o tempo, a marcação do tempo que guia a minha movimentação no planeta, assim, o meu dia a dia, é algo muito importante, né? É algo bem significativo. Então, esse calendário gregoriano também tem essa premissa, né, dos dias da semana, dia de trabalho, dia de lazer. Então também já cria uma separação do trabalho e do lazer, enquanto que tudo deveria ser uma coisa só, né? Não, hoje eu trabalho, amanhã eu vou ter prazer. Não, o meu trabalho é o meu prazer, é o meu dharma, é colocar meus dons a serviço do mundo, é o meu propósito de vida. Então, no sincronário maia, além de não ter essa, né, gama de separatividade, como a gente tem feito, né, de se esforçar para separar as coisas, assim, eu percebo que isso exige um grande esforço da nossa parte, porque nada está separado. É tudo, né, é tudo uma rede de conexão, assim, você move aquela história, né? Uma borboleta bate asa aqui, cria um furacão na China. Né? Uma prática como morcegos na China contaminou o mundo inteiro. Então, tá tudo conectado, assim. Cada vez que eu me movo, essa rede balança, sabe? Cada vez que eu penso algo, eu tô interferindo no meu sistema familiar, no meu organismo. Assim, é um emaranhamento quântico potente, que tá rolando o tempo inteiro e a gente precisa olhar para isso. Então, essa ideia do sincronário maia sobre tempo é arte é uma ideia que olha para a vida, para o universo, para a teia da vida, para a nossa relação com a mãe natureza, olha para as matas, para as florestas e para os astros e para o planeta Gaia como uma obra de arte, como uma obra-prima da criação. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Sabe que tem aqui no Instagram alguns amigos e amigas que falam sobre o sincronário maia. É um estudo bem complexo, assim, a primeira vez que eu olhei há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu falei, gente, que negócio difícil de entender. Só que se você vai pegando, né, alguns pontos, por exemplo, se você vai acompanhando o Kim do dia, você vai compreendendo essa ideia holográfica, porque o calendário maia, o sincronário da paz, inclusive tem esse nome também, né? Sincronário da paz, Tzolk'in, é sincronário da paz porque nos pacifica internamente, na medida que cria esses equilíbrios das energias e dos aspectos internos, né? Então, o sincronário maia, ele é um fractal do tempo. Se você consegue perceber o sentido de um Kim do dia, com todos os Kins que regem aquele fractal do tempo, você expande, você abre sua consciência para perceber o comportamento holográfico do tempo, né? A superposição do tempo, a
multifuncionalidade do tempo, os multiversos. É difícil de explicar, mas é uma percepção que você conecta através da intuição. Não é uma percepção mental, é uma percepção intuitiva, holográfica, ecológica, multidimensional. Então, eu até anotei aqui, ó, eu tenho a minha amiga Leona Cavalli, que faz a leitura diária do Kim. Tenho o meu amigo Diogo Kim 87, esse é a página dele aqui no Instagram, Diogo Kim 87. E também é um estudante, é um aprendiz multidimensional das leis do tempo, né, do José Argüelles. Tem o Eduardo Nicolodi, que também tem um canal muito legal no YouTube, que é o Infinitando. Então, enfim, hoje em dia tem algumas pessoas aqui no Instagram e no YouTube que estudam e compartilham o estudo do sincronário da paz, que é esse sincronário de pacificação e de compreensão da nossa multidimensionalidade. Para sair da caixinha, viu, gente? Eu aconselho, acho que vocês vão gostar. Então, vamos seguir a nossa... e sem falar que enfim, eu vou fazer um vídeo sobre essa questão dos calendários, porque tem tanta coisa para ser dita. Eu falei aqui só um pedacinho para vocês se sentirem instigados a se aprofundarem um pouco mais. Vamos continuar a leitura do nosso livro, O Medo do Sucesso, maravilhoso, muito aprendizado, assim, para mim está sendo uma travessia ler aqui com vocês. Estou amando, 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 amando. Assim, eu já acordo, opa, deixa eu me preparar para a leitura. Tá acabando, tá, gente? Esse livro não é tão longo, né? É um livro de quantas páginas? 160 páginas. Menos. 157. E, enfim, mas é tudo que a gente precisa saber nesse momento. O Bernardo, li bastante sobre dimensões, sei que tem mais de 8, tem muitas. Tem muitas. A Tice, já estou com saudade. Eu também, Tice, sabe que eu fiquei com vontade, assim, de, sei lá, de inventar outras leituras, né? Eu achei bem interessante fazer a leitura dos livros que eu escrevi, porque eu acho maravilhoso você poder perguntar e interagir com quem escreveu. Mas os outros livros que são significativos para mim também falam por mim, né? Essa é a verdade. Somos todos parte de uma grande alma, então o fato de uma outra pessoa ter escrito o livro não significa que esse outro livro não me pertence, pertence a todos nós, assim como esse livro pertence também à experiência e à busca de cada um de vocês. Então, Maria, não vejo a hora de você escrever outro livro, gente, eu preciso começar o outro já. Aqui, deixa eu ver. Adorei a introdução sobre o calendário maia. Eu estava com isso já para falar há um tempo. Tudo é sincronicidade. Roberto São Bernardo do Campo. Tudo bom, Roberto? Bem-vindo. Vamos lá. Flor da Vida é o próximo episódio. Já morando em Porto Alegre, vivia o paraíso que me fazia sentir segura, sem exposição. Durante uns 6 meses, só família, casa e acompanhando o marido nas viagens pelo estado. Como disse, nessa época o Duca tinha a banda Cidadão Quem, muito conhecida dos gaúchos, que fazia shows sem parar. Ele também tinha lançado um livro de muito sucesso que proporcionava inúmeros convites para palestras em escolas e eventos literários, A Casa da Esquina. Quer dizer, ele bombava de trabalho e prestígio e eu olhava para isso com orgulho, mas me esquecia de mim, mergulhada na acomodação e no medo de me arriscar em novos desafios. Como estava num ambiente completamente novo, teria que me aventurar e criar novos caminhos. Duca é um ótimo exemplo de quem explora inúmeras possibilidades e até me estimulava a pensar em novas atividades profissionais em Porto Alegre, mas também queria muito ter filho.
O desejo de ter um filho falava mais alto e me contagiou. Durante muito tempo na vida, eu dizia que teria 5 filhos, mas isso não era fundamental. Era apenas um querer que foi ficando para trás e quando me dei conta já estava perto dos 35 e solteira. Exatamente nessa época em que tomei a decisão de esquecer a ideia de ter alguém querendo construir uma família, o Duca apareceu. O nosso primeiro ano de namoro à distância foi o tempo necessário para que eu reavivasse esse desejo por meio da vontade dele. Então, na nova morada, me dediquei ao propósito de ter um filho. Engravidei no final do ano em que me mudei e Guilherme nasceu em julho de 2003. Foi uma gravidez muito tranquila e abençoada. Eu vivia nas nuvens. Para mim, nada se compara à plenitude da maternidade, nesse momento que somos co-criadores de uma nova vida. Se você está vivendo uma relação de paixão, então é como se cada minuto do dia fosse uma celebração de intensa felicidade. E se alguém me perguntar o que mais e sentir meu bichinho grudado em meu seio, se alimentando de muito amor e saúde. Pura unicidade, o ser espiritual e o ser animal em perfeita harmonia. Era um verdadeiro ninho de amor. Mesmo vivendo esse idílio na terra, as demandas da vida se fizeram presentes e no 6º mês de amamentação resolvi criar algum projeto. Escrevi um argumento que Arthur José Pinto desenvolveu para o teatro e transformou numa comédia divertidíssima, Inimigas Íntimas. Fernanda Carvalho Leite e eu começamos os ensaios sob a direção de Néstor Monastério, um diretor argentino radicado no Sul há muitos anos. Que interessante, foi sincrônico isso, né? Que eu comecei a cantar uma música em castelhano aqui. Trabalhar com Néstor foi como fazer uma faculdade. Serei eternamente grata a tudo que aprendemos juntos nesse projeto que já dura, aqui eu falei 9 anos, mas esse projeto já dura 12 anos. Estreou em 2007. 3 vezes por semana eu deixava o Gui com minha sogra, a Dália, e nos outros dias o Duca se organizava para cuidar dele. Durante as 3 horas diárias de ensaio, meus seios enchiam tanto de leite que parecia que iam explodir. A grande piada era que eu começava sempre com o seio de adolescente e no final do dia parecia uma mama italiana. Lembro de uma vez que precisei ir a um evento em São Paulo e deixei 9 mamadeiras cheias de leite materno, atendendo a conta exata para as 24 horas de ausência. Já no aeroporto, para voltar, me sentia uma vaca leiteira, precisando desesperadamente do seu bezerro. Liguei para o Duque e pedi que não desse a última mamadeira porque eu estava explodindo de tanto leite. Quanta alegria por desembarcar e ver aquele bebezão me esperando no colo do pai, sedento de amor maternal e leite. Quando Gui completou 11 meses e meio, aceitei um trabalho que aconteceria em Canela 2 semanas por mês. O Paulo Nascimento escreveu uma série para uma TV portuguesa e me fez um convite irresistível para viver uma fazendeira. Na verdade, não havia projetos locais com frequência, então precisava aproveitar as oportunidades. O que foi? Ficou sem som? Tá bom agora para vocês, gente? Fala aí se tá tudo certo, se travou, se tá bom. Bem-vindas e bem-vindos aos que estão chegando. Falem aí se tá tudo certo. Para eu seguir. Tudo bem, né? Ah, bom, vocês tinham falado, eu não vi, desculpa. Ok, vamos lá. Na verdade, não havia projetos locais com frequência, então precisava aproveitar as oportunidades. O Duca e a Dália prepararam um mutirão de apoio e suspendemos os ensaios da peça.
Diante desse novo compromisso, constatei com muito pesar que teria que desmamar o Gui, pois ficaria sempre 5 dias das primeiras semanas do mês em canela. Como o Gui nunca tinha pegado em mamadeira ou bico, chorou 2 dias até aceitar tomar outro líquido que não fosse meu leite. Eu chorei uma semana inteira. Os 3 primeiros anos em Porto Alegre foram bem difíceis profissionalmente, porque o mercado gaúcho, além de ser menor, não é muito aberto para quem vem de fora. No fundo, eles se protegem e, para entender, basta olhar a história da formação do Estado. Conquistaram cada pedaço de chão com muita luta. Não é qualquer forasteiro que vai ser recebido de braços abertos. Sempre digo que demorei para ser aceita e, quando fui, me abraçaram completamente. Mas o Paulo, desde o primeiro ano em Porto Alegre, fazia convites para especiais da RBS e o que mais pintasse. Sou muito grata a ele e em 2006 fui convidada para mais um trabalho com sua equipe. Desta vez, um longa-metragem, Valsa para Bruno Stein. Era uma personagem enigmática que se comunicava muito com o olhar e meu grande parceiro de cena era Valmor Chagas. Que privilégio trabalhar com Valmor. Que humor, que energia. O tempo todo disponível para ensaiar e conversar, dando sugestões apaixonadas para cada colega. Virava um garoto cheio de presença no ação. Era impressionante. Lembro que antes de ir para a locação, a produtora e amiga Mônica Catalani me avisou que teríamos reserva em um hotel grande na maior cidade da região, onde dormiríamos todas as noites, já que no vilarejo de Minas de Camaquã, onde a base da produção ficaria, só havia alojamentos muito modestos. Como iríamos contar a história de uma família que vivia isolada de tudo e de todos, pedi para ficar no povoado, que tinha apenas 2 ruas, pois queria respirar a solidão do lugar. O Gui estava com uns 3 anos nessa época e pela primeira vez eu teria que ficar direto 15 dias filmando até ter minha primeira folga. Foi muito dolorida essa separação momentânea. Eu e Duca decidimos que seria melhor ele ficar em Porto Alegre com a rotina da escolinha e aos cuidados do pai e da avó. Eu estaria trabalhando o dia todo num lugar isolado e árido. Senti dor no peito de tanta saudade, mas, como tudo na vida, esses primeiros 15 dias passaram e eu tive a oportunidade de mergulhar profundamente no sentimento de solidão. No ano seguinte, 2007, o filme foi selecionado para o Festival de Cinema de Gramado e eu ganhei o Kikito de melhor atriz. Aquele festival foi uma experiência tão intensa que me transporto para lá só de mencionar. Já fui muitas vezes ao Festival de Gramado acompanhando filmes meus. Coincidentemente, vários foram selecionados. Como de outras vezes, fiquei toda semana respirando cinema e assistindo a cada filme concorrente. Também já fiz isso na função de júri, consciente da enorme responsabilidade e me dedicando com serenidade. Sou uma boa formiga operária. Como concorrente, já não era tão tranquilo. Ficava muito nervosa e bloqueava a expectativa de ganhar o prêmio para não infartar. Em vez de desejar com alegria, fingia para mim que aquilo não era importante. O fato é que, depois de assistir a todos os filmes, eu realmente achava que merecia ganhar, mas não suportava pensar nisso. Escolhi apostar secretamente todas as fichas na opção de que não ganharia. Um sinalzinho sutil de arrogância aparece aqui. Claro que esse prêmio é importante. Eu poderia gritar internamente: eu quero ganhar, eu estou torcendo por mim. Não é muito mais divertido, sincero e humilde? Às vezes a humildade é simplesmente ser como os outros mortais, que adorariam ganhar um prêmio desses, em vez de se sentir superior e desdenhar essa possibilidade. Então, fui para o Palácio dos Festivais fingindo para mim que não tinha a menor expectativa. Sentei no meu lugar reservado aos indicados e fiquei ali tentando segurar o coração que queria sair pela boca.
Não me lembro de nada, além do momento em que Luísa Tomé olhou para José Wilker, dizendo: "O Kikito de melhor atriz vai para..." e pronunciou meu nome, Ingra Liberato. Subi no palco sem sentir as pernas e fiz um agradecimento que contemplava os jurados, Paulo Nascimento e Marilene Castro, meus colegas e a equipe, Dália, Duca e Guilherme. 2007 foi um ano de muito aproveitamento. Ensaiamos Inimigas Íntimas por alguns meses e finalmente tínhamos pauta para estrear. Fernanda, Néstor e eu fazíamos tudo, produção e assessoria de imprensa, além de sermos as atrizes e o diretor. Tinha acabado de voltar de Gramado com o Kikito de melhor atriz, considerado o prêmio gaúcho daquela edição, quando fomos pessoalmente a cada redação de jornal pedir divulgação gratuita para a nossa estreia. Ganhamos capa do segundo caderno em todos os jornais e tivemos uma temporada excelente de 1 mês e meio. Pagamos todos os profissionais que haviam trabalhado para receber depois e conseguimos um pequeno financiamento do Banrisul para circular no interior. Por causa do Kikito e da divulgação enorme proporcionada por ele, algumas revistas me procuraram para entrevistas. Todos queriam saber por que eu tinha assumido do Rio de Janeiro e se eu tinha intenção de aproveitar a visibilidade do prêmio para retornar meu mercado de trabalho no grande centro. De fato, foi uma exposição impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo. De motorista de táxi a caixa de supermercado, fui cumprimentada pela premiação. Vocês podem perceber que tenho coragem de trilhar o caminho do sucesso, mas quando me via no lugar em que queria estar, não reconhecia o valor da conquista e recuava, fechando as portas que abri. Em vez de refletir sobre essa questão, eu me senti ofendida com as perguntas e fiz questão de deixar muito claro para todos os jornalistas que não deixaria minha família por nada. Foi o início do fim. Naquele momento, não dei espaço para uma reflexão sobre essa questão, achando que defender meu mercado de trabalho no Rio ameaçaria minha presença na família. Mas exatamente por negar a necessidade básica de ter o meu espaço, uma semente de dúvida foi plantada no meu coração. Seria bem melhor ter encarado os fatos, enxergado as portas que se abriam e ter refletido com coragem sobre como poderia investir na retomada do mercado nos grandes centros com a minha família junto. Faltou firmeza para dirigir minha própria vida, fazer a escolha e realizar meu desejo que estava soterrado por muito medo. Quero alertar aqui que esta autoanálise que faço agora não era tão clara na época. O medo estava disfarçado de amor à família, não me deixando ver que o trabalho não exclui esse amor. Ao contrário, eles se complementam. Até aquele momento, tinha vivido em um estado de amor pleno que me fazia vibrar muita positividade. Mesmo não escolhendo com inteligência alguns caminhos, a minha alegria atraía bons acontecimentos. Por isso, quando nos apaixonamos, uma onda de coisas boas acontecem à nossa volta. É a vibração luminosa do amor atraindo boa-aventurança. Mas minha autoexclusão profissional começou a se fazer muito clara a partir daquele momento, provocando uma sensação de não estar exercendo todas as minhas possibilidades nesta vida. Sentia que tinha deixado o prazer da vida familiar e a paixão me distraírem de outras coisas fundamentais para a minha autorrealização. Lembro uma noite em que sonhei que o Daniel Filho era treinador de um time feminino de futebol e eu era uma jogadora. Eu estava sentada no banco e lá fiquei assistindo ao jogo. Aquele sonho me impressionou e me deprimiu. Cheguei a contar para o Duca. Me sentia completamente fora do jogo e comecei a perceber que tinha sido eu quem permitiu que isso acontecesse. A família poderia ter sido motivo para eu me encorajar e criar condições de ter a companhia deles nessa volta ao grande mercado. Não precisava ter cogitado a possibilidade de ir sem eles ou de não ir, que foi o que fiz. Medo de ficar só.
Por medo de ficar só, já destruí algumas relações, já fui insensível e agi de forma errada. Também por medo, já decepcionei para acabar com tudo e fingir para mim que o outro estava me sufocando. Quanta ilusão! O medo nos mata, o amor nos cura. E o primeiro amor que precisamos ter capacidade de sentir é o amor próprio. O tal sucesso é só a vontade de ser amado, e para isso a gente precisa se amar. Quando a gente se ama, não se põe enrobada fazendo o que não quer ou mentindo para si própria. A capacidade de amar é uma só. Se você é capaz de se amar, é capaz de amar o outro. Vou abrir o jogo. Já abortei e já traí quem eu gostava por puro medo de ficar só. No roteiro que fiz para mim, ignorando completamente a força da vida, já achei que precisava me agarrar ao amado sem filhos para não perdê-lo de vista e atendê-lo o tempo todo, e já abri mão do meu sagrado trabalho. É claro que a vibração por trás dessa atitude é de completo desamor, é medo. E no nível das energias, é isso o que o outro sente. É esse o diálogo mais sutil e poderoso que eu estava tendo com a pessoa e com o universo. Se eu confio, me entrego e amo, o outro sente o amor e não o medo. Hoje prefiro pensar com o coração, com entrega e confiança. A resposta do outro e da vida muda e eu tenho o que tanto desejo agora, o maior sucesso dessa vida, a paz, a alegria e a interatividade com quem quer que seja. E com isso muitas portas podem se abrir. Ou não. Eu não precisarei disso para estar bem. Em vez de precisar abrir a porta para me sentir bem, me sinto bem por meio da vivência do amor próprio e então as portas se abrem. Eu já estarei em paz e quando os caminhos se apresentarem, será para expandir a luz. Cada vez mais me coloco num estado em que todos à minha volta se sentirão bem em dialogar com essa energia. A traição é outra coisa gerada pelo medo. Eu me iludo que não quero para não querer antes do outro. Não me parece inteligente. Hoje escolho alimentar o meu amor. Se o outro não quiser, vá embora com seu desamor e eu ficarei com o meu amor. O amor pertence a quem sente e não à pessoa amada. A capacidade de amar é a capacidade de ser feliz. Isso é sucesso máximo. É tudo o que eu preciso. Quando eu tinha a bênção de ter amor e portas profissionais abertas, inventava que as duas coisas eram incompatíveis e o sofrimento começava. A loucura maior é que eu dava um jeito de perder o que tinha para ir em busca do que quer que seja. Toda situação sempre pede um olhar atento ao que pode ser melhorado. Na maioria das vezes, não estava completamente feliz porque não tinha me comunicado bem. Mas, então, em vez de tentar descobrir o que não estava funcionando e consertar, quebrava tudo de uma vez. Já repeti esse padrão algumas vezes. Tudo pode ser transformado, inclusive as relações. Às vezes elas acabaram mesmo, mas em outras simplesmente não fomos honestos o suficiente com a gente. Não olhamos o que nos incomodava de verdade, não admitimos isso para o outro e não curamos uma ferida perfeitamente curável. Se olharmos com amor no fundo dos olhos de quem está do nosso lado, enxergaremos a nós mesmos. A cura é uma flor que floresce no amor. Letra do hino da Porta do Sol, recebido por Ana Vitória Vieira Monteiro. Quero convidar vocês a gente fechar os olhos um pouco. Conectar com essa parte do livro, com o que a gente pode aprender sobre se amar, sobre essa base do amor, que é o amor próprio, que é o que nos capacita a amar
as outras pessoas, os outros seres, amar a vida, sacralizar a vida, sacralizar a nossa existência, o nosso trabalho, o nosso ser. A cura é uma flor que floresce no amor. A luz que me guia veio parar aqui. Agora quero ver o que é e o que vai ser. Minha mãe me falou para ter compaixão, olhar para todo mundo com amor no coração. Quero pedir sua licença para ficar neste lugar, para saber e compreender porque vim aqui nascer, pois andei muito cansado de tanto procurar. Vim pedir para lembrar de onde vim, para onde vou. Gratidão, gratidão. Oi, Will. Gente, muita gratidão. Oi, Givanilma. Como é? Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Se enxergou, Nagilá, me enxerguei nessa experiência, o amor próprio sempre deixo para depois. Então, talvez seja interessante a gente falar sobre isso rapidamente, né? Quando a gente não tem amor próprio, não existe o amor ao outro. Isso é uma lição bem importante, uma lição básica. Quando não tem amor próprio, a gente se conecta com o outro por carência. A gente não se conecta por amor. Porque o amor próprio é a base para qualquer amor em qualquer relação. Se a gente não se acolhe, a gente não conhece o amor. E a gente vai estar numa relação por dependência, por codependência e não por amor. A gente só pode se entregar a uma relação com amor verdadeiro se a gente se ama primeiro, se a gente já supriu as nossas carências internamente, se a gente já preencheu nossos buracos de carência, nossas lacunas, e aí a gente pode estar numa relação para trocar com a outra pessoa. Se não tem esse amor próprio, a gente está cheio de buraco, de carência, e a gente vai estar numa relação por dependência. A gente vai estar numa relação usando máscaras, porque a gente precisa desesperadamente do outro para tapar esses buracos. Então, gente, essa é uma das grandes lições da vida, assim, se a gente não tem amor próprio, tudo que a gente chama de amor é uma ilusão, não é real, não existe. O amor próprio é a base do amor. Então vamos lá. E amor próprio, é importante dizer, não é egoísmo, não é egocentrismo, não tem nada a ver com isso. O amor próprio não nos coloca no lugar onde o mundo precisa girar à minha volta. O amor próprio não nos coloca nesse lugar de dependência e de necessidade da atenção de todo mundo. Isso é falta de amor próprio.
Isso é carência, não tem nada a ver com amor próprio, né? Porque tem pessoas que tá sempre, né, querendo ter todo mundo ali em volta, que precisa, que quer atenção, que deseja atenção. Essa é uma pessoa que está na carência. Quando você supre as suas carências internas, você não precisa dessa atenção e dessa, né, você não precisa dessa manipulação das pessoas, porque você está num centro pacificado, você está pacificado dentro de si mesmo. Então, não é você pensar em você e não pensar nos outros. Quem está nessa base de amor consegue, inclusive, espelhar, projetar, refletir essa base de amor real nas suas próprias relações. Consegue olhar para o outro, porque você já olhou para você mesmo em primeiro lugar. É como aquela história da máscara do avião, né? Primeiro você tem que colocar a máscara em você para depois colocar nas outras pessoas. Se você não fez esse caminho de se integrar, de inteireza, né? Se você não saiu dessa carência de precisar manipular o seu entorno, precisar de pessoas te apoiando, se você consegue se dar esse apoio, esse amor, essa atenção, aí sim você realmente é capaz de fazer isso com outra pessoa, porque você já trilhou esse caminho, você já construiu esse caminho dentro de você. Se você não tem esse caminho, por que eu estou trazendo isso? Porque é muito sutil, a gente se engana assim com a maior facilidade. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, não, eu vivo aqui num coletivo, eu preciso das pessoas, eu tô agarrada com as pessoas, né? Então, assim, tudo pode ter uma dualidade de interpretação, né? Então, assim, a gente tá de mãos dadas dentro da inteireza de cada um, é fantástico. Assim, tudo na vida é uma grande conexão. A gente nem existe separadamente, né? A gente só existe em conexão com outras pessoas. Então, estar de mãos dadas é a base da consciência. Mas quando você precisa das mãos para sugar do outro o que você não consegue se dar, quando você manipula inclusive o outro, isso é muito sutil, só você vai poder perceber isso dentro de você, quando você tem um padrão de comportamento que manipula os outros de uma maneira disfarçada, porque você depende dessa atenção e desse apoio de fora para dentro, isso não é amor próprio, isso não é conexão pacificada, isso é um jogo de manipulação. Então, gente, esse é um estudo muito fino, sabe? Muito fino. Assim, que eu me peguei muitas vezes, assim, aparentemente conectada com as pessoas, mas no fundo, que tinha era uma necessidade de manipular para ter as pessoas ali à minha volta. Então, assim, a verdadeira conexão baseada na liberdade, baseada no amor, é quando você se dá tudo que você tem de carência, quando você supre essas carências, quando você se integra internamente, e aí sim pode se relacionar a partir da inteireza e não a partir da carência. Vocês conseguem entender isso? Porque é muito sutil. Deixa eu ver o que vocês falaram. Tá? A Naguilá falou que se enxergou, que massa, Naguilá. Essa é a ideia desse encontro, é a gente poder, né, ter esse espelhamento mútuo. Bernardo, o amor é o sentimento nobre. Amar outra pessoa é desejar que ela seja feliz e sempre pensar em boas vibrações, independente de estar junto ou não. Isso é bem interessante, Bernardo, porque assim, querer que o outro seja feliz, claro, mas querer que o outro seja feliz não é precisar, né, manipular a vida e manipular tudo para o outro ser feliz, né? Como, por exemplo, muitas mães e pais fazem com seus filhos. O amor verdadeiro, quando a gente atinge assim um grau, não tô nem falando que eu tô nesse grau, tá? Mas eu já vislumbrei que é assim. Quando a gente atinge um grau de amor consciente, a gente consegue ter a tranquilidade
inclusive de ver uma pessoa que a gente ama fazendo uma escolha que a gente já conhece, que às vezes a gente já fez, que a gente já quebrou a cara. No entanto, em nome desse amor verdadeiro, a gente dá a liberdade da pessoa trilhar o caminho dela e fazer o que ela quer. E cair e levantar pelas próprias pernas. E aí, gente, eu trago para vocês uma outra grande lição que eu tenho aprendido nessa vida. Às vezes a gente ajuda o outro, em nome de querer que o outro seja feliz, e isso é só uma manipulação. Às vezes a gente dá a mão para o outro, no momento que o outro está ali precisando de ajuda, né? Caiu e precisa levantar, e às vezes a gente dá a mão de uma maneira que não é para ajudar e deixar o outro descobrir a própria força, o que seria o ideal. Às vezes a gente dá a mão para o outro se tornar o nosso escravo e precisar da gente a partir daquele momento. Percebem a diferença? Porque a pessoa está ali no chão, né? Precisa levantar. Você pode perceber aonde ela vai descobrir a própria força. Você pode, às vezes, até não dar a mão completamente, mas orientar essa pessoa a falar, empurra o chão. Tem uma frase maravilhosa que é quando a gente cai, é pelo chão que a gente levanta. Então, você pode estar dizendo para a pessoa, empurra o chão, né? Usa a força do seu braço, né? Impulsiona seu peso para cima. Olha, vem aqui, venha para a luz, venha, eu vou te ajudar. Você pode estar ajudando de várias maneiras. No entanto, muita gente nessa hora, quando vê o outro no chão, dá a mão, puxa essa pessoa do chão, levanta essa pessoa e a pessoa não aprendeu com aquilo, não aprendeu com a queda e acaba se tornando a sua escrava. Você acaba criando também um mecanismo mental nessa pessoa para que ela pense, para que ela ache que ela precisa de você para viver bem. Isso não é amor, isso não é amor. Isso é manipulação. Percebem como é sério isso? É muito sério. Então, vamos lá. Aí, Nádia, né, falou, para lembrar de onde vim, para onde vou. Exatamente. Nossa, esse hino é incrível. Gabriel, a cura traz paz, o amor traz verdade, traz justiça, traz evolução. Bom dia, bom dia. O Gabriel falou bom dia. Divanilma, você é um presente em nossas vidas e vocês são uns presentes na minha vida. Como vou amar o outro se não existe esse amor em mim? A Givanilma falou. Gabriel, verdade, não se pode amar se não se ama a si mesmo, exato. Gratidão pela leitura e o aprendizado. Muito obrigada, a Ana Aguilar falou. Obrigada também. Vou praticar. Gente, vocês falam tantas coisas maravilhosas aqui, dá vontade de ler tudo. Hello from Rússia. I love filme O Clone. Nossa, welcome. Malinovaya. Welcome here. Dani, cheguei no finalzinho, mas vou assistir e acompanhar a leitura mais tarde. Nossa, Dani, olhe, viu? Assista, porque hoje... Gente, hoje foi travessia para mim de novo, assim. Eu revisitei, assim, os lugares difíceis, sabe? Mas é muito bom isso. Cada vez que eu revisito um lugar, eu já vejo isso, já olho para isso de um outro lugar. Então, assim, isso é uma ideia bem interessante, né? Que o aprendizado, ele acontece em espiral. Ou seja, é cíclico, você volta para o lugar que você já passou, mas você volta num ponto acima, porque você já passou ali uma vez, percebe? Então assim, é espiral, o aprendizado é espiral. É Náguila Rolim, a Náguila me explicou, Náguila, não é Náguila, é Náguila, espero que eu lembre. A Malina, thank you, you're a beautiful actress, thank you too. Estou amando cada leitura, obrigada. Tem uma pergunta aqui. Vou ler essa pergunta. Vamos lá, vamos ler juntos. Ingra, como fazer para assistir as Amazonas? Não está pronto ainda, Tice. Enfim,
Aconteceram vários contratempos, tá metade feito, metade não feito. E esse ano é um ano assim que para muitas produções presenciais, né, teve que paralisar tudo. Então, agora não sei quando é que a gente vai retomar. Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Ingra, como... Ah, não, isso aqui eu já li. Cadê a outra, gente? Aí é porque você perguntou 2 vezes, né, Tice? Aqui tem outra. Oi, me dá oi, lembro de você em Ana Raios e Trovão. Elisete Pacheco. Oi, Elisete. Muito bom. É isso, não tem perguntas não, era isso. Tinha essa pergunta das Amazonas, sabe? O Bernardo fala, sabe? Descobrir todo esse teu trabalho maravilhoso com mensagens fortalecedoras nesse momento da vida que eu mais preciso. Que bom, Bernardo. A gente não se atrai por acaso, né? A gente não se encontra aqui por acaso. Tem uma coisa que eu tenho aprendido que diz que tudo que a gente fala, quem mais precisa escutar aquilo que a gente está falando somos nós mesmos. Um amigo meu, Jonas José, que também é um estudioso do sincronário Maia, nossa, ele é incrível. Eu vou chamar o Jonas, o Diogo aqui para a gente falar sobre sincronário Maia. Eu acho que vou fazer esse convite para eles. E o Jonas me ensinou isso. Quando a gente fala qualquer coisa, pensem assim, coisas boas, coisas ruins, tudo que a gente fala, a gente está precisando escutar. Quem primeiro precisa escutar aquilo que a gente está falando somos nós mesmos. Por isso que o compartilhamento é tão rico assim para mim, sabe? Eu aprendi que nesse compartilhar das minhas vivências, das minhas experiências, eu aprendo mais ainda, sabe? Colocar no papel, escrever um livro é assim uma primeira etapa da cura. Aí tem a segunda etapa da cura, que é colocar isso na prática, né? E aí tem essa outra etapa da cura, nem vou aqui ordenar, porque eu acho que isso é um pouco limitado, ninguém sabe quem vem primeiro. A outra etapa da cura é compartilhar com vocês. Oi, Dani. Quer assistir, né? A porta deu uma mexidinha aqui, o Gui tá dormindo. Eu não quero acordar ele, que ele tá... A escola do Gui tá em greve, gente, vê se pode. Então tá, a Lana falou, vim aqui sem esperar nada e você contribuiu para minha mudança e agregou com a leitura de ontem. Ai, que maravilha, gente, eu fico tão feliz. Não acabe esse cordão umbilical de leituras, a Náguila falou. Vamos ver o que o universo nos reserva, né? O que ele vai me dizendo. Eu brinco, mas é verdade que eu obedeço ordens superiores. Então, eu estou seguindo as ordens que eu escuto. Então, a gente está juntos. Me emociono de falar isso. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui. Tua missão aqui na Terra é transformar vidas. Começando pela minha, né? Se eu não transformar a minha, eu não consigo transformar a de ninguém. Então, é isso. Cada um transforma a sua própria vida, gente. Eu posso ser canal, eu posso ser ponte, eu posso ser uma projeção para que vocês se enxerguem no espelho, para que vocês percebam que vocês podem fazer também todos os movimentos, todas as mudanças na vida de vocês, mas hoje que eu tô me tornando uma terapeuta, olha que coisa incrível, olha o milagre da vida, né? Claro que como atriz a gente já faz um pouco esse papel, né, de terapeuta, porque a arte é transformadora, a arte traz transcendência, né? Em muitas culturas antigas, o teatro era o grande momento de catarse, onde as pessoas se viam ali espelhadas e entravam em processos que elas não conseguiam canalizar e assumir na vida cotidiana. Então, a arte já é um portal de transmutação. Mas estar nesse lugar de terapeuta mesmo, né, através da constelação familiar em TSFI, para mim é um milagre, assim.
Há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, se você falasse, Ingra, você vai se formar numa terapia e vai fazer isso também, além do que você já está fazendo, eu ia morrer de rir, assim, eu ia dizer, gente, você tá louca? Não, eu não. Olha, então assim, eu obedeço ordens superiores, sabe? Assim, sem medo. Assim, a grande chave é, não que não tenha medo, né? Mas assim, chama o medo para vir junto. Tá com medo? Chama o medo, dança com ele, leva ele junto, fala, vem cá, vou te mostrar. Vamos ver juntos, né? Se eu preciso ficar paralisada ou se eu posso seguir adiante. Vamos junto, vamos com medo mesmo, sabe? Assim. E no meio do caminho a gente vai encontrando pessoas, vai encontrando situações, vai escutando intuições que nos guiam para a gente não se paralisar pelo medo, né? Então hoje assim a minha relação com medo, gente, tá tão pacificada, tão pacificada. Eu olho para ele e aí a gente leva um papo, sabe? Assim, senta junto, mergulha nesse medo para entender por que ele tá ali e leva ele junto, chama ele para vir para a jornada. Não tem que não fazer as coisas por causa do medo. Aí, Bernardo, Ingra, raios de sol que ilumina a alma, que nasceu para espalhar amor. Mas é isso, cada um tem que fazer o seu caminho e é isso. Eu ia falar outras coisas, mas acho que deu por hoje. Já nos conectamos demais com muitos conteúdos que a gente pode trazer para o nosso dia. Gratidão, viu, amadas e amados? Vou olhar o stories. Um beijo, eu amo vocês. Vamos viver esse dia assim, com o melhor que ele pode ser. E às vezes o melhor é um dia assim, todo atravessado, todo diferente do que a gente tinha planejado. E a gente precisa ter a grandeza de acolher isso, a capacidade de acolher isso, mesmo quando é um furacão, encontrar o olho desse furacão e observar o que está acontecendo, né? Aprender com o que está acontecendo. Beijo, se cuidem.